Olá, boa tarde, você que nos acompanha através do Facebook, acompanha o Agora TV. Hoje nós estamos recebendo Maria Luísa Fontes. Ela é diretora de Educação e Empreendedorismo da CDL Jovem e vai conversar um pouquinho com a gente sobre o empreendedorismo no cenário atual e outras questões que envolvem a gestão das empresas pelos jovens. Maria Luísa, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, Manuel, pelo convite e Alex também. Maria Luísa, conta um pouquinho para a gente como é que está o cenário do empreendedorismo jovem no mercado local mesmo. Eu vejo o empreendedorismo, eu sou uma grande entusiasta, né, do empreendedorismo jovem e entrar na CDL Jovem fez toda a diferença, porque eu vi que essa causa minha de acreditar no empreendedorismo como ferramenta de mudança social não era só minha, era uma causa muito coletiva e era um sonho de muitos outros empresários jovens, que com energia econômica e com vontade de mudar, acreditaram nisso e querem fomentar o empreendedorismo para que ele gere renda, gere inovação e gere mudança de cultura realmente. Então, cada vez mais os jovens buscam empreender. Por quê? Porque, falando de mercado, a gente não tem postos de trabalho suficientes para todo mundo. Então, a massa pública já está no seu limite prudencial de contratação, além de ser um perfil que você precisa ter para querer ser funcionário público, como também para querer ser empreender, viu, Manuel? Não é porque eu não dou para ser funcionário público que eu tenho que empreender. Não, eu posso ser um excelente colaborador de uma empresa e ser muito bem remunerado e ser muito feliz nessa função. Então, a principal coisa é você se conhecer, né? Você se autoconhecer para entender que perfil você tem. E aí escolher sua profissão, escolher o seu trabalho ou escolher empreender. Maria Luísa, qual é o perfil do jovem empreendedor? Você, conversando comigo anteriormente, citou algumas pesquisas que foram feitas. Qual é o perfil desse jovem que tem a vocação para empreendedorismo? O empreendedorismo, viu, Manuel? A gente precisa quebrar bastante esse paradigma. O empreendedor não é aquela pessoa que tem um CNPJ. É aquela pessoa que tem um comportamento padrão. Por exemplo, que ele estabelece metas, ele planeja, ele busca oportunidade, ele tem iniciativa. Então, muito mais do que um CNPJ, ele precisa ter um padrão de comportamento. E aí depois, quem quiser participar, pesquisar sobre o assunto, é só pesquisar sobre David McClellan, que foi a pessoa, o psicólogo americano em Harvard, que estudou e traçou esse perfil de comportamento empreendedor. Mas são esses jovens que querem fazer a diferença. Não tem uma regra, você tem que ser enquadrado nisso. Provavelmente todo mundo vai ter alguma ou outra dessas características, mas é importante se conhecer para saber o que é que eu sou bom e o que é que eu preciso melhorar. Agora, os governos locais, como é que você acha que, na sua visão de dirigente, né, dessa instituição, como é que você avalia os governos locais no incentivo ao empreendedorismo? O que é que os governos têm dado incentivo à iniciativa empreendedora? Olha, foi feita uma pesquisa recentemente, né, no ano de 2015, uma pesquisa chamada Índice de Cidades Empreendedoras, liderada pela Endeavor, onde foram analisadas 32 cidades, das quais Natal ficou em 25º lugar. Nós ficamos muito ruins nos 7 indicadores que elas apresentaram, com exceção de um indicador, que foi a cultura empreendedora. A gente ficou em primeiro lugar em cultura empreendedora. Muito ruim em desburocratização, mercado, inovação, mão de obra qualificada. Mas em cultura empreendedora a gente se deu muito bem. Por quê? Porque o referencial do empreendedorismo ainda é muito positivo para a gente. Quando eu olho para um empreendedor, eu vejo como aquela pessoa de referência para mim, que eu quero seguir, que eu almejo ser como aquela pessoa. Mas eu não basta ter a vontade ou a cultura empreendedora por si só. Eu preciso ter um ambiente favorável para eu poder empreender. Eu preciso perder hoje muito tempo com a burocracia para poder abrir uma empresa, em vez de estar pensando em como fazer melhor, em como oferecer um produto de qualidade para o meu cliente. Então, a energia do empreendedor atualmente, ele é muito ainda voltada para o processo burocrático, tem muita ausência de mão de obra qualificada. A gente precisa melhorar isso. As rodovias, meios de transporte, de escoamento de mercadoria, a logística ainda é muito incipiente aqui localmente. Fatores que a gente precisa melhorar.
Mas a gente não pode só ficar esperando pelo governo. A gente tem que trazer o governo para junto e pensar e pegar esses pontos de luz, esses funcionários públicos que são engajados, que têm uma mobilização pela causa, que trabalham realmente com afinco e com vontade de mudar o cenário hoje que a gente tem na administração pública. Agora você citou a Endeavor, né? Você é líder, né, local dessa instituição. Explica um pouquinho para o público que está assistindo a gente agora. Legal. O que é a Endeavor Brasil, né? Todo mês de novembro foi criado no mundo inteiro uma Semana Global de Empreendedorismo, que é uma semana específica para falar sobre empreendedorismo, fomentar esse ecossistema. Muitas ações legais no mundo inteiro eram realizadas durante novembro e, como encerrava novembro, se encerravam as ações. E aí a Endeavor pensou, poxa, tanta ação legal se perdendo, vamos criar um comitê permanente para fomentar durante o ano inteiro essas ações. E aí eles criaram comitês locais, né, que se chama Rede Global de Empreendedorismo. Então cada cidade tem um comitê e a CDL Jovem, através de mim, está liderando esse comitê. Mas é importante destacar que a gente não levanta a bandeira de instituição na rede. O importante é a gente levantar a bandeira de uma causa, porque a gente dificilmente consegue engajar as pessoas levantando bandeira de instituição. A gente levanta a bandeira da causa do empreendedorismo como ferramenta de mudança social. Por essa causa, a gente consegue mobilizar muitas outras pessoas e tirar o empreendedor, o empresário, de dentro da sua empresa e fazer com que ele seja efetivamente agente de mudança. Então, ele passa a ser ativo, não só na inclusão social, não só na sustentabilidade, não só na inovação, mas em todo um contexto que ele precisa trabalhar para que a engrenagem funcione perfeitamente. Ok. Maria Luísa, você é dirigente da CDL, né? Mas também é gestora, né? Tem alguns empreendimentos. E nós, o Brasil, vive uma situação de crise econômica, de recessão, desde o ano passado. Como é que você, como gestora, tem avaliado esse cenário de crise econômica? Olha, Manuel, o país ele é um ser vivo, né? Eu costumo dizer muito isso. E ele se encontra doente, como outros países também já se encontraram. E ele precisa ser cuidado, ser tratado, ser medicado. Estar quebrado hoje é um fator transitório, como a gente já teve no passado. Hoje a gente está em crise, é um fator transitório. Mas as consequências dessa crise, como a insegurança e a baixa estima, elas vão demorar um pouco mais a passar. Então a gente precisa trabalhar o quê? A confiabilidade dos consumidores e dos empreendedores. Desburocratizando, com acesso a capital, que não é fácil, né? Hoje, para você conseguir um recurso de um banco, você tem que preencher uma série de requisitos. E claro, o banco tem as suas exigências, mas assim, o ente público precisa favorecer para que esse mercado comece a gerar mais recursos, mais emprego, mais tributo. E não apenas dizer, eita, nós estamos com dificuldade, não cortando a carne, vamos aumentar o tributo. Se eu trago receita para a máquina não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empreendedores, que geram emprego, e aí através do emprego e através da venda dos produtos, geram tributos. Isso sim, a gente tem condição de crescer. Se eu corto deles e trago para a máquina vai fazer o quê? Absorver para pagamento de conta. Então isso não gera um ciclo virtuoso, gera um ciclo vicioso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muita gente, quando a gente foi abrir o empreendimento, vocês estão malucos abrindo uma crise dessa? Eu fiquei insegura, com medo. Claro, todo empreendimento gera um desafio. Não é estável como um concurso público. Mas o empreendedor gosta de um desafio calculado, né? A gente corre um risco calculado, a gente contrata um consultor financeiro, busca o Sebrae, busca ajuda, busca informação. E isso vai dando um subsídio para que a gente evite erros. Claro que erro vai ter, falhas vão ter. O risco existe em qualquer negócio. Mas a gente tem que buscar consultorias, estudos para embasar o nosso empreendimento. Agora, muita gente fala, Maria, que o cenário de crise geralmente é mais propício a empreendedorismo, né? Estimula a criatividade. A sua avaliação, isso é verdade? Acho que todo momento de dificuldade faz a gente sair do quadrado, abrir a caixa e pensar diferente.
Até porque é a lei da sobrevivência, né? Se eu não tenho emprego para todo mundo e todo mundo vai ficar fazendo o quê? Né? Não tem que comer, tem que pagar as contas. Então as pessoas vão se mobilizar. Qualquer zona de desconforto vai causar uma mudança. Talvez positiva, talvez negativa. Alguns vão para o crime, outros vão encontrar uma solução dentro do perfil deles. Então é muito perfil e quando as necessidades estão postas, né? Eu não preciso inventar a roda para empreender. O ser humano tem uma série de necessidades. Basta você olhar essas necessidades com um olhar empreendedor, identificar quais são essas necessidades e elaborar um produto ou um serviço que possa atender essas necessidades, você já vai ter um cliente de cara. Então não precisa inventar a roda para empreender. Mas o mercado sim contribui, as mudanças, sair da zona de conforto é o que sempre o empreendedor busca. Uma característica muito forte dele é que ele nunca está satisfeito com o negócio dele, porque ele acredita que ele sempre pode fazer melhor. Ele sempre pode melhorar, não é 100% a cada dia não, é 1%. De pouquinho em pouquinho ele vai aprimorando, vai melhorando o serviço, a prestação do serviço ou o produto dele. Então, eu acredito que a zona de desconforto ela é muito favorável à inovação, ao empreendedorismo. Agora falando mais um pouquinho sobre esse cenário de crise, nós tivemos agora uma mudança no governo. E o novo governo, o governo federal, e esse novo governo tem, vamos dizer assim, propostas muito claras com relação à economia, desenvolvimento do país. Qual a avaliação que você faz dessas propostas, desse novo clima que o governo está pretendendo instalar no Brasil com relação ao cenário econômico? Ainda é muito recente para a gente emitir uma opinião fechada sobre isso. Mas a economia tem apresentado sinais de uma maior confiabilidade no mercado. Você vê que o dólar está mais estável, está tendo um maior investimento, as pessoas estão procurando abrir novos empreendimentos. Então, esse ambiente melhorou. Não sei se vai ser um ambiente ideal ainda, mas ele está caminhando para uma sinalização positiva do mercado. Então, acho que o direcionamento está sendo correto, pelo menos a princípio. Agora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, conta para o pessoal de casa como as pessoas que querem se envolver nesse processo, né, com a CDL, com a Endeavor, como é que elas podem fazer? Tá. Pessoal, vocês que querem empreender, vocês jovens que querem abrir seu negócio, ou que querem conhecer mais sobre essa opção de empreendedorismo, o que é empreendedorismo em si, que tanto se fala que parece que é bom, mas ninguém nunca sabe o que é, parece uma caixa preta. Então, se vocês querem conhecer mais sobre o CDL Jovem, sobre essa causa de empreendedorismo, procurem a CDL Jovem Natal, que fica na rua Ceará Mirim, no telefone 4009-0000. Podem perguntar a Vilma, nós temos Instagram, CDL Jovem Natal, Facebook também, quem quiser pode acessar e pode se associar. A gente tem uma mensalidade de R$ 45,00 ao mês, que a gente faz eventos corporativos, eventos de relacionamento, de troca de negócios. A gente faz eventos educativos, com palestras, com cursos, com oficinas. A gente tem um relacionamento muito forte com outras instituições, porque é preciso trabalhar em rede. Não é o CDL sozinho que vai fazer uma mudança no mercado de Natal. Mas o CDL, o SEBRAE, a FEComércio, a Fierne, as instituições de ensino, o NP, incubadoras da UFRN, o próprio IMD, a UniRN. Então, todas essas instituições juntas, que a gente chama de stakeholders, trabalhando por essa causa, com certeza aliada ao governo e à mídia, que são fundamentais, a gente não pode deixar, que são vocês que vão dar repercussão a todas as ações que envolvem o empreendedorismo. A gente não pode deixar de chamar, de estar junto. Então, quem tiver interesse sobre o tema, pode acessar nossas redes sociais ou entrar em contato direto na CDL, que a gente tem o maior prazer de conversar, de transferir para vocês todo o nosso conhecimento e a nossa experiência com essa causa. Agora, só uma última pergunta. Você citou as startups e são organizações que estão crescendo muito, né, ultimamente. Como é que a CDL está vendo esse crescimento das startups? Na verdade, startup é fantástico, assim, nós hoje, eu vou avaliar uma avaliação bem pessimista, nós não temos cultura de inovação. Então estamos engateando ainda, se não tiver dentro da barriga.
um ambiente de inovação bacana, como a gente deve ter. Então, as startups, as instituições de ensino têm feito um trabalho fantástico quanto a estimular esses empreendedores tecnológicos a facilitar processos e procedimentos dentro do uso da tecnologia. Então, a cultura da inovação é uma coisa que a gente precisa despertar. Pode ser que dessas 100 startups que existam aqui, 90 não deem dinheiro, não deem certo. Mas a cultura empreendedora está sendo formada dentro da inovação. Isso, o NAGE da Fierne tem trabalhado também muito bem, o IFRN e outras instituições que estão de parabéns para fomentar esse cenário da cultura de inovação aí que precisa ser trabalhado. Bom, Maria Luísa Fontes, diretora de empreendedorismo da CDL Jovem, muito obrigado pela sua participação aqui no Agora TV. Nada, disponha. E quem quiser maiores informações, nós estamos à disposição, como eu já dei o contato. E faço um convite a todos para esse Dia das Crianças, no dia 12, comparecer ao Dunas Esportes, que nós vamos ter um excelente Dia das Crianças, com a campanha de Melhor que Brinquedo é Brincar. É um momento de família e de unir não só a sua, mas integrar várias outras famílias com brincadeiras, contações de história, pintura, futebol, entre outros. Teremos um prazer em recebê-los. O Agora TV fica por aqui. Um abraço a todos, boa tarde e até mais.